Senhor presidente, senhores expositores, convidados, colegas parlamentares, servidores presentes a essa audiência pública, eu vou colocar algumas questões objetivamente, muito poucas, até porque recentemente tivemos uma outra audiência pública em que muitos dos aspectos aqui colocados foram objeto também de discussão naquela audiência pública. Eu gostaria de destacar o fato da ausência nessa mesa de representantes do campo público. Não tem nenhuma entidade, não tem nenhum representante das emissoras do campo público que esteja integrando essa mesa de debates. E as implicações do processo de digitalização, ou seja, da transferência do analógico para o digital, tem um impacto e tem uma implicação, sobretudo de custos, sobre o campo público das comunicações. A gente percebe um certo, não diria descuido, mas um descaso com o campo público das comunicações. E se sabe que a própria legislação brasileira para a política de comunicação prevê a complementariedade dos setores público, estatal e privado das comunicações. E quase sempre, pelo menos no âmbito dessa comissão, o campo público, e a meu ver também na política de comunicação do país, o campo público foi sempre relegado ao esquecimento, a um segundo plano, e como se não existisse o campo público das comunicações. E levando em conta, né, o direito à informação, à comunicação, até como um direito humano fundamental, o campo público deveria ser a prioridade em qualquer política pública de comunicação. Lamentavelmente, não é o que ocorre em nosso país. Também sinto falta, né, da presença dos consumidores. Os senhores destacaram com muita propriedade, né, as implicações para os usuários desse serviço, sobretudo das camadas populares. E da população de um modo geral, que está desinformada, como falou o senhor Felipe, né, da desinformação, o despreparo, né, como suprir essa lacuna num prazo tão curto, até 2018, que é o prazo alongado do segundo decreto, que substituiu o primeiro, que tinha um prazo até menor. Portanto, há uma desinformação, um despreparo, né, dos usuários desse serviço, ou seja, da população, inclusive daquele 98% da população que é usuário desse serviço. Eu acho que haveria necessidade de um tempo e de uma política e de procedimentos que pudessem suprir esse déficit de informação e de domínio, de conhecimento dessas questões aqui. Uma outra questão que me preocupa é o custo, né? Estima-se, houve um cálculo de estimativa aqui de quanto custaria ao orçamento público, né, a transformação de um sistema, a transferência de um sistema analógico para o sistema digital. Eu pergunto, como é que o setor público vai enfrentar essa questão? Porque o setor público é operado, em sua grande parte, pelos governos estaduais, pelos governos municipais. Como é que os municípios e os estados, na condição que se encontram do ponto de vista financeiro, vão dispor desses recursos para bancar, né, o custo dessa transformação de um sinal em relação ao outro nas emissoras do campo público? E, enfim, eu acho que há muitas questões em aberto, há muitas perguntas a serem respondidas. A Abra colocou várias dessas questões aqui em discussão, e eu acho que antes de o governo e os órgãos do governo que estão responsáveis por essa política conseguirem responder a todas essas questões, fica difícil de se, né, ter uma definição clara, precisa, não só de prazos, mas de condições objetivas em que essa transformação de um sinal no outro vai ocorrer, inclusive em que prazo isso vai se dar. Fala-se também da necessidade, como vários dos senhores colocaram, a necessidade de coincidência, de compatibilização de um sistema em relação ao outro. Eu pergunto, como é que fica a compatibilização em relação à digitalização de rádio? Que, a meu ver, está muito mais atrasado, está muito mais indefinido, está muito menos preciso no âmbito do governo em relação à digitalização do sistema de TV. Então, eram essas preocupações que me ocorrem aqui, e isso sugere a necessidade de muito mais discussões, de muito mais debate entre o governo e a própria sociedade, e os empresários, e o segmento
né, do setor que opera esse serviço no país, de tal forma que há muita ainda nuvem ainda para ser, né, esclarecida, muito ainda aspectos não claros suficientemente ao ponto de se dizer, não, está na hora de se fazer, mesmo nesse prazo de 3 anos ainda que se ganhou, eu acho que ele é absolutamente insuficiente para se responder a todos esses senões, a todas essas dúvidas e a todos esses questionamentos. E foco principalmente o campo público das comunicações. Não podemos aceitar que o segmento importante do direito à comunicação numa sociedade democrática seja tratado de forma tão secundária, de forma tão descuidada, de forma nada de se contemplar, como tem sido, lamentavelmente, não só por parte desse governo, mas de todos os governos que se seguiram nas últimas décadas, que não têm considerado o campo público das comunicações como um campo prioritário, tendo em vista o direito à informação, à comunicação, como um direito humano fundamental. E o direito, inclusive, à liberdade de expressão, sem o que não se tem assegurado a cidadania plena e muito menos uma sociedade verdadeiramente democrática. Mas, de qualquer forma, foi uma audiência bastante esclarecedora e que aponta vazios, questões e necessidades de responder a elas a partir da contribuição importante que os senhores e que a senhora trouxe ao esclarecimento nessa audiência pública. Portanto, muito obrigada e nossos cumprimentos pela sua participação. Deputado